coisa linda. Então, tá tão bacana fazer essa websérie Homens com S, que no primeiro momento ia ser só no mês de outubro, mas a gente vai fazer também no mês de novembro. E eu já fechei os convidados, então no mês de novembro também vai acontecer, né, vai continuar acontecendo. E no dia 2 de novembro já vai ser o primeiro, vai ser o Paulo Salgado, que vai continuar esse papo aí de Homens com S. Aí fechou Ah, que ele, ótimo. Fábio Nogueira, Dionísio Brito. Então tá Uhum. bem, eu tô bem contente aí, mês de novembro também tô com. Aí precisa seguir o Instagram, porque aí a gente já coloca direitinho os banners com as chamadas. Para quem tá gostando desse papo, é isso. Mas deixa eu ver aqui, a gente já tá no nosso tempo, né? E eu tô sem relógio aqui. Já deu as 8h15? Deve ter dado já, né? 8h14 no meu relógio. Ah, então nós vamos ser pontuais e começar aqui. Henrique, homens com S. Uhum. S de quê? Olha, tia, eu acho que é esse de saudável. Um pedido e um caminho possível. Saudável. Quando a gente Uhum. escuta essa palavra saudável, na minha cabeça parece muito só saúde, corpo. Mas eu acho que quando você está falando de saudável, você está indo de uma forma mais ampla, né? Explica melhor isso. Eu acho que quando a gente está falando de homem, pode ser saudável só do corpo também, porque a gente precisa procurar mais médico. O homem não, nem disso a gente cuida, né? A gente tem essa dificuldade de cuidar de si mesmo. Então, pode ser nesse sentido de saúde física, mas principalmente acho que saúde mental, porque eu acho que o homem está um pouco doente mesmo, sabe? É um machismo difícil de lidar, tóxico, é pesado, e realmente isso deixa a gente mentalmente instável. A gente acho que não percebe muito, não está muito no cotidiano pensar sobre isso, mas eu acho que saudável cabe. Talvez um desejo aí para o homem do futuro, ser mais saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, emocionalmente. Hum, Você foi um dos homens que está participando do meu filme, Mulheres 2020, né? Para quem não Uhum. sabe, eu estou produzindo um filme, Mulheres 2020. E todas as terças tem uma live de mulheres falando com outras mulheres sobre, sobre quem é a mulher de 2020, né? Mulher 2020. Então é um relato a partir das mulheres e dos homens também, né? Porque eu também queria saber da visão dos homens. Só que poucos homens aceitaram o meu convite. Quando eu falava, eu vou fazer um filme, Mulheres 2020, você quer participar? Aí eles falavam assim, mas eu não sou mulher. Eu falei assim, mas eu queria a sua visão, né? De quem é a mulher de 2020. E aí os homens falavam, ah, tá, vou participar. Só que aí não participava. E você aceitou o convite e terça-feira você fez a live com a Lucimar Delaroli. Como foi para você participar dessa live e saber que você está participando também desse filme? Eu achei bem interessante fazer essa participação. Eu também pensei nisso quando você me chamou, né? Realmente, mas eu não sou homem para participar. Aí você me explicou qual que era a intenção do projeto e tal. Eu achei bem legal essa reflexão que as mulheres estão fazendo. Uma das ferramentas vai ser o seu filme, né? Essa autorreflexão. E eu achei bem importante a oportunidade para enquanto homem, fazer mais uma reflexão de como é a interação masculina com a mulher contemporânea, sabe? Como que o homem está interagindo com essa mulher? Se você olha para trás, você faz um recorte histórico, você vê que essa interação não é uma interação que foi justa, que foi equilibrada, que foi saudável, que foi bacana. E hoje a gente tem condições, eu acho que a gente tem condições sociais de a gente rever esse ponto de vista, né?
Então, eu entrei nesse projeto bem feliz com esse sentido, né? Com essa ideia. Como refletir uma relação melhor entre o homem e a mulher. E eu gostei muito de participar com a Lucimar. Eu achei ela uma pessoa interessantíssima. Depois de você ter E, participado, o que mudou para você? O que você enxergou depois desse papo, depois de ter. Porque assim, o processo de participar dessa live, ele não é só aquele momento que você faz a live. Participar do filme é desde o momento em que eu fiz o convite para você. E aí a gente começou a uhum, trocar algumas reflexões e tal, até o momento que acontece a live, e depois do que acontece depois de você fazer aquela live, né? Então eu queria uhum. saber disso, o que aconteceu depois, assim, quais foram os comentários, o É, que começou a aparecer na tua cabeça, a expectativa que você tinha antes e depois o que aconteceu. eu acho que. Uhum, eu acho que para mim sim, ficou cada vez mais importante trabalhar. Tem várias frentes como você pode trabalhar com o homem, né? Com o desenvolvimento saudável da mentalidade masculina. Então, mas como o projeto Pais e Filhos trabalha com paternidade, eu acho que me concentrar nisso, né? O papel do homem pai, como ser um pai mais equilibrado para poder criar meninos mais saudáveis, assim. Eu acho que a gente discute muito pouco paternidade, a gente fala-se muito de maternidade, as mulheres estão anos-luz na frente dessa discussão, né? Como fazer uma boa maternidade. E tem pouquíssimos lugares onde a gente fala sobre paternidade, o papel do pai, né, na criação do filho. Pouquíssimos lugares, né? Eu, quando a gente foi ter o Bernardo, antes de engravidar, né, eu já comecei a procurar, né, pesquisar canais, podcasts, livros, enfim, para poder trabalhar a minha própria paternidade. São pouquíssimos, são poucas opções. Então, acho que trabalhar nesse sentido é bem bacana, bem necessário, para falar a verdade. E me fala disso também. Você é um pai, o Bernardo está com 3 meses agora, né? Não, vai fazer 5 amanhã. Ah, vai fazer 5 meses. Mas E, nasceu no meio da pandemia e uhum, você se prepara, né, para ser pai. Acho que duas coisas me impressionaram bastante, né? Você falou assim: eu sou um homem em desconstrução. Que eu uhum, achei aquilo interessante. O que é um homem em desconstrução? E a segunda coisa que você me falou foi justamente de como você está se preparando, né? Vem se preparando para ser pai. Porque isso é muito novo, são duas coisas muito novas. Um homem em uhum. desconstrução e o outro esse entendimento, né, de que a gente não nasce pai, a gente não sabe ser pai. Ah, Então eu preciso me preparar. Queria que você falasse, Márcia chegando aqui, queria que você relatasse isso, porque eu acho que é muito interessante para todo mundo, né, para homens, para mulheres. E aí tem a ver com o S aí, né? E o que tem a ver com essa saúde mental também, né? você falou bem interessante, a gente não nasce sabendo ser pai, né? Assim como mãe não nasce sabendo ser mãe, né? Mas eu acho que as mulheres passam por muito mais treinamento para ir para isso do que o homem para ser pai. Né? A gente pode até se discutir sobre esse treinamento da mulher, né? Como a natureza dele ou não, mas isso existe. Né? E como você falou, o homem não existe isso. Então, quando eu falo assim que eu sou um homem em desconstrução, eu acho que tem a ver com reflexão, sabe? É você se colocar num lugar onde você acha válido uma reflexão do seu próprio lugar na história, enquanto homem, enquanto uma classe social, né, homem. Então, quando você estuda, você tem essa visão, qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu lugar na história. E se você tiver um pouco de senso crítico, você percebe que essa relação não é boa nem para a gente mesmo, nem para as mulheres. Você pode, se você forçar um pouco uma análise, nem para o planeta, para o equilíbrio ecológico, enfim. Então, eu acho que ser um homem de desconstrução parte desse lugar de reflexão e de autocrítica.
né? Reflexão histórica, reflexão acadêmica. Eu gosto muito de trabalhar por esse âmbito, né? Nesse espaço. Eu acho que existe muita coisa na academia bacana para te auxiliar nesse processo. E aí você percebe que você, enquanto produto social do seu tempo, sabe? Você não... Quando você nasce, são muitas influências, a sua cultura em cima de você, né? Uma cultura que é produzida durante muito, muito tempo, e aquilo está em cima de você, te moldando. Então você é construído dessa forma, porque você, quando é criança, você não tem como brecar isso. Né? Aí vai cair na segunda parte, que é na paternidade. Quando você é criança, você não consegue brecar isso. Você vai receber dos pais, da mídia, da escola, do governo, dos amigos, enfim. E aí, se você percebe que esse caminho não foi saudável ou não tão saudável quanto você gostaria, você precisa ter talvez a responsabilidade de fazer o caminho de volta e se construir de novo, né? Primeiro é tirar os tijolinhos da parede, depois construir uma parede nova. E quando a gente decidiu ter filho e veio a possibilidade de ter um menino, eu pensei, né? Qual a forma mais saudável de eu criar um menino, né? Para que ele possa ser construído de uma forma melhor. E veja bem, eu tive uma criação maravilhosa, sabe? O meu pai é um homem incrível. Meu pai é um homem incrível. E mesmo assim, você, você percebe pontos que não são saudáveis. Claro, todos somos produtos sociais do nosso tempo, né? Então, por mais que você tente se desconstruir totalmente, você nunca vai conseguir. Mas é um processo que deve ser feito e ele é acumulativo. Então, assim, o meu pai foi um pouco mais saudável que o pai dele, eu sou um pouco mais saudável, o Bernardo vai ser um pouco mais saudável, o filho dele, se caso ele tenha um menino, vai ser assim, para num futuro, aí vai de quão otimista você é, né? Mas no futuro aí as coisas serem mais equilibradas. Eu acho que mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Ah, a gente tem um comentário aqui, o Joaquim falando que ele é pai de 3 filhos e, e já são casados, e ele continua gostando muito dessa experiência, que ela é muito rica, né? Do aprendizado e que é muito gratificante. E como é que está sendo para você essa experiência aí? Me conta. Como é a Essa experiência experiência de ser agora da pai? paternidade. É. Ah, sim, sim. Olha, time, eu lembro que acho que a gente até comentou numa conversa prévia, assim, né, que você realmente sente coisas quando você vira pai, eu acredito quando você vira mãe também, que não tem como explicar para quem não é pai ou não é mãe. Não tem como, sabe? São coisas muito novas. Eu lembro que quando o Bernardo nasceu e a gente, depois que saímos da sala do parto, lá, fomos pro quarto e tal, foi quando acalmou tudo, eu consegui pegar o Bernardo no colo e olhar para ele com atenção, com presença. É um mix assim de felicidade e um medo ao mesmo tempo que só quem passou por isso consegue descrever ou entender, né, quando outra pessoa fala, porque é um amor que você sente e que esse amor vai sendo construído e modificado durante o tempo, acho que vai ficando mais forte, com outra qualidade. É um amor, é um senso de responsabilidade, é um medo que, que não é um medo que paralisa, assim, mas é um medo de assim, meu, é meu isso aqui, eu tenho que criar, eu tenho que, sabe, eu tenho que fazer um ser humano da melhor forma possível. Como é que eu vou lidar com as angústias do dia a dia, de quando isso acontecer, como é que eu vou estar ali para amparar ele. Mas eu não troco, não, eu acho muito legal, é uma experiência muito legal, e eu acho que, assim, quando você é pai, você consegue, eu vejo a oportunidade de você curar sua própria criança, sabe? Então, eu acho que quando você, talvez por algum motivo, tenha sentido falta de abraço, por exemplo, quando você foi criança, você percebe que você poderia ter tido mais e tal, e você pode dar isso para o seu filho, claro, cada coisa no seu lugar, né? Você está abraçando o seu filho, mas eu acho que ao mesmo tempo você consegue
refletir como você abraçando você mesmo, a sua criança que está que sentiu essa falta, você consegue acolher essa criança, sabe? Dar um lugar diferente para ela, dar uma outra atenção para ela. E pelo menos eu acho que a paternidade pode dar isso, né? Não que você vá fazer o seu filho um outro você. Não é isso, é respeitar a individualidade do seu filho e tal, né? Mas eu acho que quando você abraça uma criança com carinho, com presença, com atenção, você acho que cura alguma coisa em si mesmo, alguma coisa que ficou para trás, assim, um pouco machucada, eu acho que dá certo, funciona. Será? E aí me fala assim, você é, hoje, primeiro que você me fez lembrar uma coisa e eu quero que todo mundo aqui depois coloque no chat. Eu fiz um post já faz um tempo atrás no Facebook que assim bombou. E o título do meu post era O Melhor Perfume do Mundo. Eu estava numa roda de O que? conversa. Desculpa. O Uhum. Melhor Perfume do Mundo é o título do meu Ah, tá. post. Uhum. Eu estava contando que eu estava numa roda de amigos. Isso é uma coisa que aconteceu há um tempo atrás. E a gente viaja muito, né, para eventos e tal. E estava num evento, numa rodinha, só tinham homens. E aí eu tava conversando. E aí rolou um papo assim, qual é o melhor perfume do mundo? E aí cada pessoa tava falando na sua opinião. Aí um falava tal marca, o outro falava tal marca, e os homens estavam todos falando. E aí eu fui chamada, falou assim, e você, Tieme, para você qual é o melhor perfume do mundo? Só que eu não tinha escutado a conversa anterior, eu não sabia exatamente qual era o contexto. Mas quando Uhum. eu pensei, para mim, qual é o melhor perfume do mundo, eu falei, é o cheiro dos meus filhos, das minhas filhas. Porque quando esse momento que você falou, quando eu peguei a minha filha, e aí qualquer mãe, qualquer pai que tá aqui pode escrever no chat se isso aqui que eu tô fazendo, se eu tô falando, ressoa para vocês. A primeira vez que você pega o seu bebezinho no colo e você chega perto e sente o cheiro, a gente chega perto da cabecinha do neném e sente o cheiro daquele neném. É o melhor perfume do mundo. E aquela sensação, e já é comprovado, libera hormônios do amor, né, na gente. E aí, quando você falou a primeira vez que você pegou o Bernardo no colo, eu já estou imaginando o perfume, né, que você sentiu o melhor perfume do mundo. Faz Ah, uma sentido delícia isso, mesmo. né? Não, faz muito sentido. Bebê tem um cheirinho tão gostosinho, né? E eu acho que é um cheiro que traz significado, né, Tchê? É um significado diferente. Claro que tem toda a parte biológica, né, como você falou, eu acredito nisso, assim, mas que isso existe, inclusive é necessário para a própria perpetuação da espécie, né, de você ir tomar conta daquele ser que nasceu para ter continuidade, isso existe. Mas o ser humano é capaz de dar valor às coisas, assim, sabe? De colocar um significado nas coisas. E esse significado que você coloca nesse cheiro, quando saudável, é muito bacana, sabe? Quando você tá bem para receber um filho, ou quando você decide que, mesmo não estando 100% bem, você quer receber bem esse filho e tal, é o significado que você coloca, sabe? Nas coisas. E eu acredito um pouco nisso, assim, preparando-se, sabe? Quando você está bem, que você tem atinge um limite crítico, onde você consegue é, projetar o que você sente, o que você pensa na sua realidade, poder modificar ela, aí você pega um bebê, você pega aquele momento, você dá um significado para ele, aí você sente o cheiro, por exemplo, e você fala, esse é o cheiro que eu quero que seja o novo cheiro do amor, por exemplo, sabe? Sim, e aí fica na memória, memória olfativa, que é o cheiro do É, amor, e aí naquele momento ficou todo mundo olhando pra minha cara, porque eu falei assim, ó, pra mim é o melhor perfume do mundo, né? E aí uma sim, mãe e um pai presente depois vão falar assim, ah, agora eu entendi o que você quis dizer com aquela resposta, né? Porque não... isso, é isso mesmo. E aí eu também queria, aí a Gabi falando, a Gabi aqui comentando que você cheirou o Bernardo o dia inteiro. Aí eu cheiro ele o dia inteiro, eu beijo ele o dia inteiro. Sabe que tem hora que quando ele tá um pouco de mau humor, assim, sabe? Quando acaba de acordar ou tá cansado, assim, ele só quer ficar no meu colo, mas ele quer ficar paradinho, assim, no meu colo. Ele deita aqui assim, eu fico segurando ele, só quer ficar paradinho.
Mas eu beijo e pego muito, sabe? Aí eu chego perto dele, aí dá uma reclamada, assim, sabe? Ele só quer ficar paradinho, assim, mas aí eu pego demais, tio. Nossa, eu pego ele demais. E eu quero que você conte sobre essa escolha que você e a Gabi fizeram, de você se dedicar 100% à casa, ao Bernardo, Ah, tá. que eu Uhum. acho que isso me interessou muito quando a gente teve essa conversa prévia e você falou, eu falei, nossa, eu quero falar, comentar sobre isso na live do Homens com S, e aí você falou, não, vamos falar sim, porque eu falei, eu acho muito importante, né, a escolha, o processo, como está sendo essa experiência, porque ela é nova, é muito Uhum. nova o que É vocês bem. estão fazendo, que eu quero que você explique, que está todo mundo aqui curioso, falando, mas o que é que você está Uhum. falando? É assim, quando a gente decidiu ter o Bernardo, você vê, acho que foi muito antes de engravidar, né? E tal, foi uma conversa bem extensa antes de acontecer. Então a gente pensou, tá, qual é a melhor forma possível de se ter um filho, né? Então a gente decidiu que ter alguém presente com o Bernardo era a melhor forma possível de se ter um filho. A gente, né, dentro da nossa vida, a gente se planejou para isso e demorou aí quase 2 anos até o Bernardo chegar desde essa decisão, né? Então, nisso começou toda a preparação de aprender o que é paternidade, o que é maternidade, a gente foi estudar e tal, e a gente decidiu que alguém poderia ficar em casa com ele. E dentro da nossa realidade, desse momento, é melhor para a gente que a Gabriela continue trabalhando e que eu me ausentasse do trabalho para ficar com o Bernardo. E como você disse, é uma coisa diferente porque é muito difícil você ver homens que topam isso, né? Às vezes você sabe que é o melhor caminho, que é o caminho mais saudável para a criação da criança, é o que a criança precisa de gente perto, cuidando até, sei lá, pelo menos 1 ano e meio, no mínimo, assim, sabe? Só que o nosso sistema de trabalho não permite isso. Então, com 4 meses, no máximo 6 meses, a gente está colocando uma criança numa escolinha, né? E com todos os problemas que isso pode trazer, né? Mas como a gente tinha essa opção, decidimos que alguém ficaria. E sou eu, né? O melhor sou eu. E foi muito fácil, assim, sabe? De decidir. Claro que, como eu disse, é o melhor possível, né? Então, assim, a gente tem essa condição de fazer isso, né? E, e eu estou fazendo outras coisas, assim, né? Para que nada na minha vida fique parado, assim. Mas, claro, tem pessoas que não conseguem, que não têm essa possibilidade. A gente respeita e faça o melhor possível dentro desse que dá, né? Dentro da sua possibilidade, faça o melhor possível. Mas o interessante, enquanto homem, essa reflexão foi: eu vou parar de trabalhar, como a sociedade vai olhar para mim a partir disso? Né? Então, a parte prática ela é muito fácil de ser contabilizada ali e trazer a resposta. Assim como eu tenho certeza que muitos pais poderiam fazer isso. Sabe, por 1 ano e pouco, sair do seu trabalho, ficar. Tem pessoas que podem, mas não fazem por conta dessa pressão social. Né? Tipo, agora é a mulher que vai tomar conta da casa, a mulher vai te sustentar, você vai fazer trabalho de mulher, né? Você vai cuidar do filho, você vai cuidar da casa e tal. Essa é a desconstrução que a gente estava falando no começo, sabe? É, é olhar para essa voz interna que fica falando abobrinha na sua cabeça e você dá atenção para isso e não dá atenção para o seu filho, não dá atenção para a necessidade da criança. Né? Então, que voz você está ouvindo? Você está ouvindo essa voz social que está te cobrando ou você está ouvindo a voz do seu filho chorando que está precisando de você ali, próximo? Né? Essa desconstrução é extremamente importante para a paternidade, como a gente estava falando no começo, é uma discussão que eu quero produzir muito em cima dela, mas é importante no relacionamento, sabe, para não ter um relacionamento abusivo, é importante no trabalho para não ter abuso no trabalho, tanto abuso, assédio moral, por exemplo, né, ou que o trabalho não consuma o homem a ponto de ele ficar doente, não conseguir dar atenção para sua família, enfim, essa desconstrução está em todos os âmbitos, né? É que para mim no momento ela está se fazendo presente através da paternidade, que é o que está assim
intenso, né? Na minha vida faz, sei lá, pelo menos um ano. É coisa de criança 100% do tempo, assim, sabe? 100% do tempo, e calhou das coisas que eu estudo, para a faculdade, né? Eu voltei para a faculdade há um tempo atrás, né? É um semestre que a gente está estudando muito desenvolvimento infantil, são os assuntos que eu já gosto, é a minha prática diária. Então, assim, essa reflexão de desconstrução é muito presente para mim agora. Nossa, mas e para quem ficou curioso, a gente tem uma outra live no Mulheres 2020 e ele está explorando bastante aí essa relação aí. Depois tá no Mulheres 2020 o filme, tem essa live que inclusive ele gravou terça-feira agora, tá fresquinho aí, que eu falei, ele tá bombando Uhum. de live, o Henrique. Mas Henrique, agora e aí, assim, a gente teve uma live recente que foi com o Rodrigo e ele falou, eu falei S do que ele falou sim para as minhas emoções. E tá aí ele conta do episódio quando ele larga uma carreira, que ele era capitão do exército, Uhum. para constelar, para virar um constelador Que sistêmico. interessante, que Você legal. imagina, ele 17 anos numa carreira e fez até trabalhos, ações com a ONU, e ficou fora tudo pelo exército. E aí ele teve coragem de falar sim para as emoções dele. E eu sei que você também tem uma história, porque você fez engenharia ambiental, tem uma carreira ambiental e um momento também você falou sim para sua vocação, para suas emoções e também mudou de área, né? Porque às vezes a Uhum. pessoa fala assim, ele já era, nasceu, já. Não, você começou dentro de um outro setor, uma outra formação, e depois falou sim, né, para você Uhum. também, e deu a guinada. Eu queria que Uhum. você contasse esse episódio, porque também é interessante. É muito, muito legal essa história Do desse rapaz, Rodrigo. desse homem, de Rodrigo, né? Porque são duas coisas assim completamente diferentes, né? Uma coisa é o exército, que é de um jeito, né? Completamente assim mais quadradinho e tal. E aí você corre para ser constelador, que é uma coisa assim. Bom, enfim, são coisas completamente opostas. Foi muito interessante. Parabéns para ele pela coragem, né? E tá aqui no Interessante. IGTV, o segundo episódio que vocês procuram aqui, que tá o Rodrigo Rocha, e ele me conta, né, essa história aqui, que é o segundo episódio do Homens Conhecem. Já tô fazendo o jabá aqui. Tá Mas conta de certo. você. Uhum. Bom, é assim, na verdade eu era da área ambiental, não era da área de engenharia, né, mas eu era da área ambiental. O que que eu fiz? Eu estudei geografia, estudei o bacharel de geografia e onde eu estudei, lá na USP, você poderia escolher as matérias que você ia fazer, né? Você poderia fazer a sua grade. Então eu fui todo assim para a área ambiental para trabalhar com consultoria ambiental. E eu também fui para fora do país, eu fui morar na Inglaterra por alguns anos, eu fui estudar lá fora conservação ambiental. Eu trabalhei com isso lá, trabalhei com isso aqui no Brasil, mas eu não estava 100% satisfeito. Sabe, quando eu fui para a área ambiental, eu pensei assim, quero tentar deixar o mundo um pouco melhor do que ele está, né? E a área ambiental me fez muito feliz, só que não adianta você remediar uma coisa que tem uma causa que está atrapalhando. Então, assim, não adianta você cuidar do planeta quando o homem está lá sem ser olhado, o ser humano, né? Então ele continua fazendo as coisas. Você está tapando só com a peneira, está remendando, 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 enquanto o outro lado. E para mim, assim, foi a minha dificuldade foi largar uma carreira acadêmica muito boa, sabe? Para começar uma coisa do zero. Mas não fazia mais sentido ficar ali. E eu lembro que eu estava no escritório, no último escritório de consultoria ambiental que eu trabalhava, e eu estava muito infeliz, muito infeliz. E eu estava cometendo muitos erros no trabalho. Eu não estava rendendo no trabalho, não estava rendendo, eu estava rendendo. E eu lembro que eu fiz um erro tão grotesco assim, sabe, tão grande, que meu chefe pegou um relatório que eu fiz e ele falou: Henrique, eu não sei mais o que eu falo para você. Eu não sei mais o que, que eu falo para você. E óbvio que não era uma capacidade que estava faltando, porque eu tenho.
a minha cabeça não estava mais ali, minha felicidade, meu coração não estava mais ali, e eu lembro que decidi aquele dia pedir demissão e começar de novo, sabe? E foi o que eu fiz. Isso foi antes do almoço, depois do almoço eu pedi demissão e saí da empresa. Aí eu fui fazer uma outra coisa, né? E comecei o meu caminho em direção à terapia, em direção à psicologia. Então eu fui me formar constelador familiar. Eu já tinha feito alguns cursos, mas para desenvolvimento pessoal, né? Aí eu fui para a faculdade de psicologia fazer essa vontade que eu tinha de novo, né? Fui fazer o curso de disciplina positiva pela Associação Americana e estamos aí até agora. Mas não foi um caminho fácil, viu? Porque abrir mão de uma coisa que você constrói com muito, muito afinco durante muito tempo dá medo, né? E dá medo, né? Então assim, você tem, às vezes o homem tem uma família, às vezes o homem tem obrigações e tal, fica difícil de dar esse passo, né? Eu consegui, ainda bem, eu fico muito feliz e grato por isso. Mas você também estava aberto, né? Porque quando a gente se Ah, sim. conheceu, eu lembro que você participou de um workshop, aí você foi começando a participar de outros, aí você participou da Casa do Sim, e foi depois participando, né, dos outros do NED, foi participando, você estava consumindo aquilo, você estava e aberto a essas coisas novas, né? Então, e aí, quando é que surge a ideia de juntar tudo isso em torno da parentalidade, comunicação não violenta e constelação? Uhum, Que uhum. aí também eu achei show de bola. Eu já vi gente só fazendo constelação, eu já vi gente só fazendo CNV, que é comunicação não violenta, eu já vi gente falando sobre parentalidade, mas você decidiu juntar tudo, Uhum. que aí nasce É, justamente paz e filhos. Não isso, é pais e pais e filhos. filhos. Até você falou, eu falei, pais e filhos. Você falou, não, é paz e filhos. Aí eu falei, tem que explicar melhor essa história pra gente. O fato de quando você falou que você estava aberto, eu acho que isso é um resultado natural de quem trabalha a si mesmo, assim, sabe? Então é curso, é livro, é terapia, é a desconstrução. Volta lá para a desconstrução. Você vai se desconstruindo, você vai se descobrindo, você vai se descobrindo e você fala, olha, isso faz sentido, isso não faz mais sentido, isso faz sentido, não faz mais sentido. Aí foi todos os workshops que a gente fez junto, depois foram outros cursos, outras coisas. Então é isso que abre, assim, é o caminho do autoconhecimento que vai abrir a sua cabeça a perceber as coisas, a perceber para onde você tem que ir. E como é que surgiu é, juntar as três coisas, né? É, bom, começar com a constelação, né? Por exemplo, quando eu conheço a constelação há uns 10 anos, né? Que eu participo de constelação, faço as minhas e tal, já faz uns 10 anos que eu estou nesse meio de constelação. E eu percebi, assim, que a constelação é maravilhosa, ela te ajuda, é uma ferramenta terapêutica maravilhosa, ali no começo, muito completa, muito interessante. Só que você faz a constelação, em alguns momentos você volta para casa e às vezes você não sabe como lidar com essa nova realidade, né? Por exemplo, um exemplo. É, não sei se todo mundo que está escutando conhece constelação, não vou chegar a explicar o que é constelação, né? Qualquer coisa pode ir no Paz e Filhos que tem posts lá explicando o que é constelação, né? É, mas numa constelação, por exemplo, você percebe que você está com um problema de hierarquia, né? Você está fora do seu lugar ali com a sua mãe, por exemplo. Sua mãe colocou você no lugar do seu pai, alguma coisa desse tipo. Você vê a constelação, você resolve aquilo, né, dentro da constelação. Quando você volta para casa, você volta para o convívio com a sua mãe, ela não fez constelação, né? Você sabe, você está com uma informação nova que ela não está. Pode ser que o que você fez ressoe no sistema e ela acabe alterando alguma coisa no comportamento dela? Pode, né? Mas pode não acontecer, né? Eu vejo pela perspectiva de quem fez a constelação. Então, como que você, por exemplo, muda o seu cotidiano com essa mãe? Como é que você chega para essa mãe e comunica que aquela forma que a relação estava se dando não vai ser possível que continue sendo daquele jeito? Você não pode chegar brigando, porque aquela mãe faz o melhor que ela sabe, o melhor que ela pode, sempre com muito amor, muita lealdade, né?
mas pode ser uma manifestação de amor equivocada, colocar você num lugar que não é seu. E você percebeu isso. Como é que você chega no cotidiano e se arruma com essa mãe? Né? Então, uma comunicação efetiva é necessária. Só que a gente não sabe conversar. A gente não sabe buscar soluções que não sejam de forma violenta. Nós não somos ensinados a fazer isso. Né? Tanto que a nossa criação é punitiva. A gente pune criança, então a gente não aprende a desenvolver um senso de responsabilidade social, de resolução de problemas, de negociação. A gente não consegue fazer isso. Então, quando alguém vem e faz uma constelação e precisa mudar esse cotidiano, vai entrar a CNV, a disciplina positiva. Eu achei muito interessante essa solução, porque você faz um acompanhamento ali de todos os lados, sabe? Você não deixa a pessoa sozinha nesse momento de mudança no começo, entende? Então, por exemplo, quando você faz uma constelação com o Paz e Filhos, você faz a constelação, eu produzo um relatório para a pessoa, para ela poder dar uma olhada no que acontece, né? O que aconteceu na constelação, como foi a constelação, se deu, para ela relembrar. Eu coloco alguns apontamentos teóricos, uma análise, uma conclusão que a gente fez junto ali na hora, alguma coisa que eu pensei depois, escrevo um relatório e dou para ela. Então aquilo é uma referência que ela vai ter, qualquer momento que ela quiser, certo? E ela tem um retorno. Então em algum momento ela pode entrar em contato comigo e a gente vai fazer um retorno, onde a gente vai conversar como é que ela está, né? Como é que ela ficou depois da constelação, como é que a família dela ficou, se houve alguma mudança, e se houver alguma dificuldade, aí entra a CNV, a disciplina positiva. Entende? Vai entrar a CNV, a disciplina positiva. Então, assim, como é que você se comunica melhor com um filho? Como é que você se comunica melhor com o cônjuge? Como é que você se comunica melhor com uma mãe, pai, irmão? O que é que seja. Aí você vai mudar a sua postura no seu cotidiano, podendo se comunicar melhor. A ideia do Paz e Filhos é essa. É produzir conteúdo e suporte para empoderamento de pais, cuidadores, familiares em geral, para uma convivência mais saudável. E a forma que eu achei de fazer isso é a constelação CNV e disciplina positiva. E daqui um tempo, uma terapia também, né? Que vai ser outra coisa que a gente vai oferecer. E aí você, quando a gente estava conversando, você não tinha nem lançado ainda o Instagram, e estava gestando ainda. E aí a gente É. marcou, e aí acabou de lançar. Uhum. Você já está fazendo 2 lives, né? A partir disso aqui você vai começar a ser convidado aí, porque é, é uma novidade, né? Eu acho, né? Ter homens que falam de si. Olha, eu e a Márcia Nascente sabemos o quanto é difícil, né, Márcia? Quando a gente começou a fazer a grade da Casa do Sim, e aí a dificuldade, porque eles querem, mas aí chega na hora, acontece alguma coisa, tal, desmarca, e a gente fica meio que na mão assim. E Sempre esses pode, né? espaços são tão importantes, né? Porque para que homens e mulheres possam se reconhecer no sentir, né? Isso que você falou, né? A Márcia até colocou, S de sentido, né, Márcia? Que eu acho que é a gente se permitir sentir. Porque as pessoas não falam, porque elas talvez não estejam nem se permitindo sentir. E outro dia, até falando de comunicação não violenta, a Ana Russo, que é cofundadora da Casa do Sim também, ela falou muito isso. Ela falou assim: as pessoas pensam muito e sentem pouco. Então, através da respiração, ela trabalha a gente voltar a sentir. Aí, quando a gente fala de homem, os homens não são ensinados a sentir, né? Não é permitido sentir, porque Não. desde criança os homens não podem chorar. Não... E aí, e tudo isso é o sentir. Então, meio que fica uma barreira do sentir, né? Mas sempre há Uhum. tempo, né, Henrique? Sempre. Assim, é que nem a gente conversou lá na live com a Lucimar, né? Sentir, essa esfera do sentir, ela é muito atrelada ao feminino, enquanto a esfera do pensar, do agir, é muito atrelada ao masculino, né? E eu acredito acredito não, tenho certeza, né? Que o machismo coloca o homem enquanto superior à mulher. O machismo faz isso, né? Então, assim, o homem aprender a sentir
o homem ter sentimentos é como se rebaixasse ele a uma categoria inferior. E o machismo traz essa ideia. Então, desde novo, a gente faz isso com as pessoas. Quer ver? É uma coisa muito simples, né? Por exemplo, uma criança cai, machuca o joelho e está chorando. A primeira coisa que a gente faz, isso é automático, é xixi, sabe? É para a criança parar, porque não é permitido chorar. E a gente não tem o costume de acolher. E isso nos meninos é muito maior. É muito mais difícil, sabe? Aí vem o menino não chora, você já é grande, para com isso, né? Então a gente cresce, né? Então como é que você quer homens que saibam sentir se você não ensina o menino, criancinha lá atrás a sentir? É impossível isso acontecer, mas sempre é tempo, né? Por isso que é desconstrução. É por isso que é necessária essa desconstrução e, junto com a desconstrução, uma construção saudável através da paternidade. Que não precisa desconstruir, né? Vamos tirar um pouco de trabalho, né, do pessoal que vai vir mais para frente, né? Que eles se construam melhor. Exatamente. Mas eu acho que as novas gerações já, pelo menos as minhas filhas, assim, elas, gente, já vem com uma coisinha já, sei lá, um DNA, alguma coisa. Eles estão tão atentas com relação à comunicação também. Eu aprendo muito com você, né? Eu falo as coisas assim, aí você, muito gentil, você não me corrige, você só fala melhor do que eu. Aí eu fico prestando atenção, eu falei, nossa, mas o Henrique, né? Ele foi tão educado, tão doce, mas ele me ensinou que não é assim que faz, ou que eu, de repente, eu fui, né, fui violenta naquela fala, que eu nem me dei conta. E você faz, sem falar pra mim, ô time, não é assim que fala. Quando você fala de uma forma gentil, eu me dou conta do quanto eu fui violenta. E isso também é uma outra forma de você ensinar, né? A partir do momento que você age de uma forma amorosa. Com acolhimento. É isso, são alguns pontos, né? Assim, foca no positivo, ao invés de focar no negativo, quando você está procurando ensinar alguma coisa. Não usar a punição, e a punição não é só uma punição física, né? Mas é qualquer tipo de inflição de dor, né, na pessoa, seja humilhação, seja repreensão. Mesmo quando você, enquanto pai, você precisa mostrar que o seu filho pode fazer de uma forma diferente alguma coisa, você pode fazer isso de forma carinhosa. Né? Você pode perguntar como que você acha que isso ficaria melhor. Por exemplo, ao invés de falar, não, isso está ruim. Você pergunta, como você acha que isso pode ficar um pouco melhor? E Olha, que são coisa essas pequenas... interessante. você Você não acha que, precisa... como você acha que isso pode ficar melhor? Adoro. E também eu acho que uma das Então, coisas que eu aprendi com você é falar, não é o certo ou o errado. O que é possível? Ah, isso é um lugar tão mais interessante do que ou é e, certo ou errado. Mas o que que é possível a gente fazer agora? Porque aí você sai desse lugar da violência, porque o certo ou errado, ele é violento, né? assim, aí são duas coisas muito interessantes. Uma é a constelação familiar fala que não há certo e errado, é só o contexto. Né? O contexto daquela relação, daquele tempo, daquela família, o contexto vai trazer a ideia, o senso do que para aquela família é bom e ruim. Né? Então isso já traz assim para mim que cada um vive um contexto. Então o que é certo no meu contexto pode não ser certo no outro contexto, certo? Então, isso já traz um senso de uma flexibilização de certo e errado, porque senão a gente fica muito rígido, sabe? Às vezes você faz uma coisa achando que é certo, mas para você não é, mas que os outros estão falando que é, mas para você não faz sentido que seja assim. Então, entender que as coisas são contextualizadas faz você olhar para você mesmo, sabe? Então, Uau! assim, para mim, o contexto traz você para dentro de você mesmo. E a disciplina positiva fala o quê? Que erros são oportunidades de aprender. Todo erro é uma maravilhosa oportunidade de aprendizado. Então você para de se martirizar, sabe, de se machucar. Você para de se machucar desse jeito. Então, por exemplo, quando um filho seu vai mal numa prova, e tem muita criança que tem medo de falar para os pais que foi mal, né? Porque qual que é a reação?
Não vai ficar de castigo, ou bate, ou faz a criança ficar sentada não sei quantas horas estudando de uma forma que não é efetiva. Aí você vira e fala assim para ela, tudo bem, você tirou uma nota baixa, o que você acha o que aconteceu para isso ser assim, né? O que aconteceu para você tirar essa nota baixa? Pergunta, e a criança vai encontrar a resposta. Tem algumas técnicas assim que você pode ir fazendo com ela, né? Ela fala, estudei pouco. O que você acha que pode melhorar da próxima vez para tirar uma nota melhor? Eu posso estudar mais. O que você precisa? Você precisa de algum apoio? Está tudo bem? Eu preciso de ajuda. Como é que a gente faz para você ter essa ajuda? Você está vendo que um erro não foi um motivo para humilhação, para dor para aquela criança. O erro foi uma oportunidade de aprendizado. Quer dizer, nisso ela pode criar uma rotina de estudo diferente. Ela pode pedir ajuda para um pai. Ela pode pedir um professor para dar um auxílio um pouco mais pesado, mais forte para ela, né, no que ela precisa. Isso dá autoestima para ela, dá confiança. Ela vai conseguir resolver os próprios problemas. Então, né, é isso. É contexto e erro enquanto oportunidade de aprendizado. Fantástico, fantástico. Estou super feliz com esse papo que a gente teve, que você aceitou de poder compartilhar o seu sentir, as suas escolhas e poder descortinar esse universo para a gente. É possível, né? E você se colocando à disposição através do Paz e Filhos, que eu estou falando para o pessoal seguir, porque ele está gerando muitos conteúdos como este. Desejo bastante sucesso, porque quanto mais trabalho você tiver, quanto mais as pessoas se abrirem para poder aprender e poder, né, consultar e fazer isso, a gente vai ter mais paz e filhos melhores no mundo, né? Então, acho que é A bem... ideia é essa. A Quero ideia aqui é já essa. agradecer a Gabi, agradecer o Bernardo, né? Que compartilharam, como diz, compartilharam você com a gente essa noite aqui. E quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, com atenção plena, e dizer que os outros episódios estão aqui no IGTV e também no YouTube da Casa do Sim, que se vocês gostaram desse papo lá, eu queria mais. Olha, gente, tem outros episódios aí tão interessantes também, que complementam o que a gente está falando nessa investigação, e que no próximo dia 2 de novembro, às 7 da noite, aí vai ser mais cedo, às 7 da noite, vai ter mais um, e eu vou falar com o Paulo Salgado. E também vai ser, com certeza, vai ser um papo muito bom aqui, tá bom? Olha, todo mundo aqui agradecendo, quero agradecer mesmo a atenção plena de todos vocês. E aí vocês vão comentando aí depois, que a gente vê os comentários e tudo mais. De repente tem outra pauta que interessa a vocês, aí chama o Henrique de novo para falar. Mas eu já estou convidando o Henrique para fazer umas lives lá no seu Instagram também, porque é muito, muito interessante isso e a gente precisa. E outra coisa que a gente descobriu, você sabia que uma boa conversa cura? Cura é muito importante. Conversar é muito importante. Arruma as ideias, né? Muito legal. E, Tim, eu queria agradecer a oportunidade, viu, porque você foi a porta de entrada para pais e filhos entrar na internet. Assim, sabe? É verdade. Porque eu sou, assim, eu não era do Instagram de jeito nenhum, nem sabia entrar em live, nada. Então, muito obrigado por me permitir entrar nesse mundo. É muito legal, muito gratificante, viu? Na Muito verdade, obrigado. eu pus você mesmo na roda. Você já gravou um podcast comigo. Você lembra? A gente gravou um Verdade. podcast, tá lá no meu podcast, Tia Minha Machita. Você gravou a live já para o Mulheres 2020, o filme, e aqui tá no Homens com S, ou seja, puxei mesmo. Porque Sim. coisa boa precisa se desmaterializar, porque agora eternizou, né? Qualquer pessoa fala, nossa, eu assisti uma live tão interessante, mas já está gravado. Pode reassistir, pode enviar para alguém. E é esse que é o poder da tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia veio para multiplicar esse potencial que a gente tem e levar esses... a Rose também. A Rose também está fazendo lives incríveis no canal dela. E eu estou feliz com isso aí. Bom, então, até dia 2 de novembro, para a gente fazer a nossa próxima live com mais um convidado, Homens com S. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até.